Oi, oi! Nossa, como eu fiquei pra gravar esse vídeo, vocês não têm ideia. Então, eu vou fazer totalmente diferente do que era pra ser, ou seja, na minha casa, num ambiente totalmente oportuno pra gravar. Eu estou gravando no carro, um pouquinho antes aqui de eu entrar pro estágio, que é o momento que, nesse momento, dá pra eu fazer esse vídeo. Mas eu precisava muito vir falar sobre isso. Já tem muitas semanas, eu vou até dizer, que esse assunto, eu quero fazer um vídeo sobre isso, e que o Senhor coloca no meu coração de tipo, vai e fala sobre isso. E ontem eu recebi uma confirmação de que eu realmente precisava falar esse pensamento, ou essa conclusão, ou essa reflexão que tem passado muito na minha mente, através de uma mensagem de uma abençoada, de uma amiga, né? Ela começou como a minha mentorada, mas ela virou minha amiga. Hoje a gente tem uma relação muito próxima, graças a Deus. Por isso a gente compartilha até muitas mensagens sobre a palavra e tudo mais. Isso é muito enriquecedor, muito grandioso. E ela falou exatamente a conclusão que eu havia já chegado, e que era assim, um lembrete de como que a gente precisa falar. E eu vou me colocar totalmente vulnerável nesse vídeo para falar um pouco para vocês sobre esse tema, que é: a alimentação pode te afastar de Deus. E por que eu digo isso? Porque eu senti e eu sinto isso na pele todas as vezes em que eu sou, digamos assim, um pouco relapsa com a minha alimentação. Esse ano, ele tem sido um ano, desde 2024, quando eu comecei a fazer algumas renúncias, ele tem sido períodos, assim, desertos que eu tenho passado, de provações, de testes, e que eu fui exposta a muitos sentimentos de que eu já nem sabia mais o que era ter esses sentimentos, principalmente em relação à alimentação. E eu creio que eu cheguei nessa situação, assim, muito para também saber viver, ou reviver, porque eu já passei por isso, mas reviver muitas situações com as quais eu lidava com as minhas mentoradas e tudo mais em relação ao comportamento alimentar. E começou a ficar muito difícil de eu conseguir manter o foco, sabe? De eu conseguir, mesmo sabendo de todos os aspectos relacionados à alimentação, o aspecto viciante e tudo mais, as tentações que a gente precisava dizer não, que a gente precisa muitas vezes dizer não, começou a ficar muito difícil para mim dizer esse não. E eu vou dizer o porquê e o que isso, né, aconteceu. E eu creio que isso vai ressoar de alguma forma com muitas pessoas aí. E é o comer emocional. Então, tipo assim, estar muito triste, ou estar muito preocupada, ou estar muito ansiosa, ou frustrada, decepcionada. E o gatilho, ou a válvula de escape, ser a alimentação. E muitas vezes eu falo isso sobre esse comer emocional, né? De que a gente tem que prestar atenção, de que quando a gente vai comer, a gente precisa perceber se a gente realmente está com fome, ou se a gente tá comendo porque deu o horário, tipo assim, passou 3 horas, aqueles hábitos que a gente cria, né? Que a gente vai criando ao longo do tempo, de que passou 3 horas eu preciso comer alguma coisa. Ou para quem pratica exercício físico, eu vou catabolizar, sabe? Tipo, essas coisas assim, essas minhocas que a gente vai colocando na nossa cabeça e que acaba determinando o que a gente precisa e o que a gente não precisa fazer. Que na verdade não é, né? Mas eu caí muito nesses lugares, assim, sabe? De tipo assim, e teve um dia num culto em que eu olhei pra uma mulher assim, muito cheia da presença do Senhor, e eu parei e pensei assim: Deus, mas por que eu preciso, sabe, tipo, ser tão, me incomodar tanto essa questão de quando eu não consigo seguir a minha alimentação, também em relação ao meu corpo, por que isso me incomoda tanto? E olha só, eu não preciso ser de um determinado biotipo, estereotipo para ser cheio da tua presença. Por que isso me incomoda tanto? E aí o Senhor foi muito pontual, e ao longo do tempo, até posso falar um pouquinho mais sobre isso. E outra coisa também, esse detalhe, né? Eu queria muito, muito vir falar sobre isso. E o YouTube, ele não é o lugar onde eu tenho mais pessoas, uma audiência maior. É o Instagram. Mas eu simplesmente não me sinto à vontade para falar sobre isso lá. Eu acho que a gente não tem um espaço, as pessoas estão muito críticas. Elas estão muito prontas para apontar o dedo para ti lá. E parece que aqui a gente tem um ambiente um pouco mais amplo para que a gente possa desenrolar um pouco mais o assunto, para conseguir entender. Lá as pessoas, eu não posso falar, né, porque eu sou leitora de manchete, assim, tipo, eu não fico muito tempo mais lá e tudo mais, mas assim, quando eu leio manchete e, tipo, já passo para outra notícia, então às vezes eu não consigo nem perceber, e talvez seja um pouco por isso, por essa minha própria percepção, que eu tenho essa percepção de lá.
E algo que tem, ainda vou amadurecer um pouco sobre isso, que tem alguns assuntos que a gente precisa estar num ambiente seguro pra gente poder falar, né? Mas enfim, voltando um pouquinho lá, eu não consegui falar sobre isso lá, eu entendi que era um assunto para falar de uma forma um pouco mais extensa no canal, talvez retomar, né, as gravações e assim, tem sido difícil de conseguir gravar, porque hora eu tô com filho, hora eu tô com isso, ou já tô atrasada para sair pro estágio, ou tô voltando do estágio, já tem casa, já tem comida, já tem todas as outras coisas para arrumar. E aí simplesmente não dava, não conseguia encaixar. Mas enfim, daí eu tava naquele culto e essa mulher cheia da presença do Senhor, e daí ele simplesmente vem daquele jeito sutil e diz, mas não é esse o chamado dela. Esse é o teu chamado, né? De cuidar, de falar sobre alimentação, é o teu chamado. E gente, assim, ó, tô me segurando aqui pra não chorar, tá? Mas assim, porque às vezes isso pesa um pouco, sabe? Eu sei que a alimentação, ela é uma área muito, muito delicada de a gente lidar, principalmente por essa questão do comer emocional. E ela é tão delicada que também é a primeira área que o diabo ele vem tentar, né? Foi assim que o pecado entrou no mundo, no Jardim do Éden, né? Foi através de um fruto, o qual o Senhor tinha dito para que Adão e Eva não comessem do fruto daquela árvore, e foi através daquilo ali que o diabo conseguiu entrar, o pecado entrou lá no jardim onde não era para existir. Foi também essa forma como o povo lá, quando estava saindo do Egito, começou a murmurar para Moisés de que você nos trouxe até aqui para morrer, não tinha tumba suficiente lá no Egito para enterrar todos nós, veio aqui nos trazer para a gente morrer de fome. E aí começaram a lamentar, eles estavam recebendo maná do céu, assim, ó, as suas sandálias não se gastavam, sabe? Tipo, pelo calor eles não morriam, a nuvem do Senhor os acompanhava, e mesmo assim eles murmuravam, sentindo falta do alimento que recebiam lá no Egito. Então, tipo, olha como a área do alimento, ela é tão sensível, sabe? E qual foi a primeira tentação que Jesus, ele teve, o diabo tentou Jesus, né? Foi, transforma essa pedra em pão. Então, assim, quando ele estava em jejum, né? Quando ele estava num período, assim, mais vulnerável a, de repente, ceder às tentações. E, então, por vezes eu quero fugir desse caminho, sabe? Tipo, eu quero tentar ir para outro lugar. Foi por isso que eu me afastei, acho que uns 2 anos, assim, das redes sociais e de falar sobre alimentação. Eu procurei uma iniciativa familiar, fui trabalhar com meu pai, sabe? Eu procurei sair um pouco desse caminho. Só que ele puxa, gente. Então, assim, ó, se tu não sabe o teu chamado, procura aquilo que tu não quer fazer, mas que sempre te busca a fazer. Normalmente o nosso chamado tem a ver com isso. E o Senhor me disse isso. Mas o que eu quero falar aqui esse final de semana, a gente teve um casamento muito abençoado, muito orado, muito, assim, que nós desempenhamos, assim, muito, nós colocamos muita oração, a gente colocou muito tratar, assim, e a gente teve esse casamento. Então foi um momento onde, sim, teve comidas diferentes. Eu comi doce, eu sou uma formiga, eu só me controlo. E aí teve comidas diferentes e tudo mais. E aí, só que abriu um gatilho, que daí no domingo também já foi um pouco mais liberado e tudo mais. O que aconteceu ontem? O que já aconteceu no domingo e o que aconteceu ontem também. Eu não consegui acordar cedo para buscar o Senhor. É o tempo é o momento que eu mais tenho para buscar. E eu gosto muito de buscar pela manhã, porque daí as crianças estão dormindo. Eu não tô atarefada e não estou correndo. Ou seja, quanto mais cedo eu acordar, melhor para mim, porque mais tempo eu tenho aos pés do Senhor. E sabe que muitas pessoas dizem assim, dificuldade de ler a Bíblia. Eu não tenho dificuldade de ler a Bíblia, eu tenho dificuldade de parar de ler a Bíblia. Então, por vezes, eu acabo não começando porque eu não quero ler só por ler ali, né? Eu leio e medito, e eu quero que o Senhor me traga revelação de palavras. Inclusive, ele me deu uma palavra esses tempos que eu tava escutando uma pregação que eu quero muito falar sobre ela aqui. Mas, em nome de Jesus, eu vou conseguir gravar com mais frequência, e aí eu vou falar sobre ela. Nem seja assim, sabe? Eu tenho poucos dias ainda de estágio, só que depois começa um outro período onde eu vou ficar com a Giovana em casa, com as crianças, né? Porque tá chegando férias. Então, vai ser um pouquinho mais tenso, mas nem que seja com barulho de criança ao redor, eu vou tentar gravar, que eu preciso falar um pouquinho mais sobre isso aqui.
E aí eu percebi que eu não consigo acordar tão cedo quanto eu gostaria para buscar o Senhor. Ou muitas vezes eu acabo não conseguindo acordar nem o suficiente para ler ali, olha, 40 minutos da palavra, sabe? E isso me incomoda demais e eu consigo perceber que, poxa, é quando eu como açúcar, quando eu como farinha, quando eu como muito carboidrato. E isso acaba me impedindo de conseguir ter aquele tempo com o Senhor. Ou nem só isso, mas assim, sabe, a atenção, o foco, a concentração que a gente precisa para de fato estar ali, sabe? E conseguir ler, porque se a gente não lê a Bíblia com o espírito, né? A gente tá lendo só mais um livro, porque por vezes ele pode ser chato, a gente pode não entender nada. Então, por isso que a gente precisa realmente estar com a mente clara, com a mente focada naquilo que nós estamos lendo para conseguir prestar atenção de fato, sabe? Então, eu percebo que quando eu como, né, açúcar ou carboidrato, enfim, em maior quantidade, ou mesmo açúcar refinado, farinhas e tudo mais, eu tenho essa dificuldade de acordar cedo, de me concentrar em buscar na palavra. Então, a gente não pode simplesmente espiritualizar o que é natural, o que é físico, né? Por vezes a gente tem que orar por tudo e colocar aos pés do Senhor, mas a gente também não pode tirar a nossa responsabilidade daquilo que nós temos que fazer. E querendo ou não, a gente comer essas coisas ou comer em uma quantidade mais elevada, ela é uma falta do nosso domínio próprio. Esses dias ainda escutando uma pregação, a Viviane Martinello dizia, é domínio próprio ou é demônio próprio, né? Porque às vezes a gente não consegue ter controle de nada, a gente não consegue ter domínio. E já aproveitando um pouquinho sobre o que eu falei antes em relação ao comer emocional, né? O que mais a gente encontra assim na Bíblia é sobre a intenção do nosso coração. Então, quando a gente come não para nutrir o nosso corpo, para nutrir as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas emoções, uma tristeza, a gente está nutrindo outra coisa que não ao nosso corpo, já começa tudo errado, né? Então, tipo, a gente já tá ali, já tende a comer demais, a gente já tende a comer errado, a gente já não ter esse domínio próprio, não conseguir escolher, né? Ter escolhas, porque muitas vezes tudo é sobre escolha. Hoje ainda eu tava lendo uma palavra em Isaías que era sobre a escolha que nós temos que fazer em seguir, né? Seguir no caminho, com renúncias, a gente precisa ter renúncias, mas é uma escolha que a gente faz, sabe? Tudo na vida são escolhas. E aí, no momento que a gente escolhe ceder às nossas tentações, às nossas vontades, aos nossos desejos, é muito mais fácil a gente cair e entrar num buraco que é muito mais difícil de a gente sair. Então, quanto mais quanto mais a gente cede a essas tentações, mais difícil é da gente voltar depois. Então, eu queria trazer essa mensagem aqui. Ele não é um vídeo muito longo, não gosto de fazer vídeos muito longos, porque eu sei que a gente dispersa um pouco às vezes. Mas eu queria que vocês refletissem também um pouco, assim como eu refleti nesse período. E eu já comentei muitas vezes com meu marido sobre isso. É que, repara só, quando eu como carboidrato num dia e tudo mais, no outro dia eu não consigo acordar tão cedo quanto eu gostaria. Às vezes eu quero acordar cedo demais pra hora que eu vou dormir, mas assim, tirando esse fato, eu não consigo acordar cedo quanto eu gostaria pra poder buscar o Senhor. Eu não consigo acordar na madrugada, eu não consigo fazer isso. Então, assim, não tem como a gente não dizer que a alimentação, ela não tenha o poder de nos afastar de Deus. Até porque essa é uma arma do inimigo, né? Então, assim, reflita aí, faça essa reflexão se daqui a pouco o alimento, ele não tem muito mais te afastado do Senhor. E no momento que a gente se afasta, a gente tem dois lados e ponto, né? Tipo, a gente tem o lado de Deus e a gente tem o lado do inimigo. Então, assim, ou a gente se aproxima de Deus, ou se a gente está se afastando de Deus, a gente está se aproximando do outro lado. Então, no momento que a gente começa a ceder demais e tudo mais, a gente está se afastando de Deus. E não quer dizer que a gente vai ser, sabe? Tipo, vai ser do diabo e tudo mais. Não, não é isso. Mas é que a gente vai ficando difícil de a gente voltar. E aí a gente vai começando sabe aquela coisa assim, mas não tem problema, né? É só só isso, só aquilo outro. E aí a gente vai se afastando quando vê, a gente já nem sabe mais o caminho de volta, sabe? A gente sabe o que precisa fazer, mas não consegue voltar. Então, eu queria que vocês refletissem, trazer essa reflexão também pra vocês, porque
Às vezes a gente negligencia esse cuidado, né? Achando que é só por estética. Gente, não é por estética. Eu já antes falava assim, ó, as pessoas vêm por estética, mas elas ficam por saúde. Mas agora, mais do que tudo, não é só a saúde. Porque tem aquela frase do Robert McChain, né? Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu falhei em cuidar do cavalo, eu não tenho mais como entregar a mensagem. Então, além de ser pela saúde, pelo cuidado do nosso corpo, pelo cuidado do nosso cavalo, pra gente poder cumprir o nosso chamado, o propósito pelo qual Deus nos criou, a gente também se afasta de Deus. Então quem somos nós sem, né, a presença do Senhor, sem a gente conseguir sentir o toque dele, o cuidado dele em todo o tempo conosco. Então sim, o cuidado da alimentação, ele vai muito mais profundo do que simplesmente estética, do que simplesmente, olha só, eu falando simplesmente saúde, mas tipo assim, vai muito além do que a saúde física, porque assim, ó, tem até uma palavra que eu quero colocar lá no Insta sobre isso, que é assim, um espírito forte consegue sustentar uma carne fraca, mas uma carne forte não consegue sustentar um espírito fraco. Então a gente precisa alimentar o nosso espírito, e muitas vezes o que a gente come impede de que nós estejamos alimentando o nosso espírito. Pelas formas que eu falei aqui, a gente já não tem clareza do que a gente vai orar, do que a gente vai pedir, a gente não consegue se concentrar em se conectar em espírito e em verdade, em orar ao Senhor, a gente não consegue buscar na palavra, sabe? Então, com muito temor que eu venho trazer essa mensagem aqui, mas que eu queria trazer esse ponto de reflexão, que eu refleti, né? Que eu trouxe primeiro cortou aqui para depois eu trazer aqui para vocês. Eu queria trazer essa reflexão para vocês. Um ótimo dia, se você não segue aqui no canal ainda, e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ter acesso a ela. E eu espero vocês também lá no Insta, que lá eu coloco mais mensagens sobre o meu dia a dia, né? Compartilho um pouco mais meu dia a dia. E espero também trazer umas mensagens mais frequentes aqui para vocês. Um beijo grande.